Oi, gente, vim fazer hoje um caso de consultório, contando para vocês de uma paciente que sentia dor na cervical. Essa dor ela era constante, ela piorava com alguns movimentos, mas nem sempre era o mesmo movimento. E ela veio encaminhada para mim por uma outra colega físio, que estava acompanhando ela no RPG, e ela melhorava, piorava, e ela já não sabia mais muito o que fazer. Ela falou: ó, bora discutir o caso. E aí eu achei uma ideia legal e a gente começou a conversar. Bom, essa paciente quando veio pra mim, primeira sessão, ela melhorou muito, 2 dias depois voltou a sentir dor. Segunda sessão, avaliei tudo de novo, postura, relação do estômago, ela tinha uma hipercifose, isso sobrecarrega a cervical, também continuou com dor 2, 3 dias depois. Na terceira sessão eu falei: nossa, tem alguma coisa que tá passando aí e a gente não tá conseguindo enxergar. O que tá acontecendo? Normalmente quando o paciente não melhora com vários tipos de abordagem, porque a gente tá deixando de passar alguma coisa na avaliação ou porque a gente não fez um diagnóstico diferencial com uma patologia importante, um tumor, um aneurisma, um cisto, alguma patologia. Então é importante a gente estar atenta a essas não evoluções clínicas, a essas dores rebeldes. Então a minha lanterna já começou a acender e eu comecei a perguntar mais especificamente sobre função hormonal, sobre sono, sobre dormir, sobre questões gerais que estão relacionadas com essas coisas. E ela foi me contar, depois desse inquérito todo, que 1 mês antes, mais ou menos, dela começar a sentir dor, ela começou a fazer uma cirurgia de implante. E ela estava fazendo implante de um dente bem importante, que é o premolar. E nesse implante do premolar, depois disso ela começou a sentir dor. Quando eu parei para avaliar, eu não tenho a prova do carbono, como os dentistas têm, mas a gente consegue olhar e pegar o relato do paciente do contato dentário. Então, provavelmente, quando o médico colocou esse implante, ele deixou esse dente um pouco mais alto, ou melhor dizendo, como era um dente superior mais baixo, e ele entrava em contato com os dentes inferiores antes dos outros dentes. E isso criava uma alteração oclusal e provavelmente estava refletindo na cervical. Então a minha estratégia com ela foi tentar desprogramar esses captores posturais, tentar trabalhar muito mais focado na ATM e nessa musculatura para tentar melhorar a cervical dela. E foi aí que ela começou a ter uma evolução bem mais importante. Mas o que é o principal é que eu não ia conseguir resolver a dor daquela paciente, principalmente se eu não solicitasse para ela que ela fosse voltar no dentista. Então eu conversei com ela, pedi para ela voltar no dentista. O dentista, para ajudar um pouco a situação, era um parente dela, então facilitou. Ela voltou 2 dias depois que ela veio comigo. Com ele, fez o ajuste oclusal e aí ela começou a realmente conseguir evoluir melhor a dor. Então ela deixou de sentir aquela dor constante, deixou de sentir aquele incômodo que não tinha um relato específico, um movimento, nada muito fechado com uma questão mecânica. E o legal é a gente sempre questionar o que o paciente tem feito no dia a dia. Por exemplo, no caso dela, ela fez um implante que ela jamais conseguia relacionar com o quadro que ela vinha sentindo de dor cervical, até porque não foi uma coisa seguida da outra, né? Teve um tempo de maturação para esse corpo dela conseguir tentar se adaptar a isso e não conseguir. Eu sempre explico para os meus pacientes, de um modo geral, assim: o posicionamento da cabeça, ele sempre busca um olhar horizontal, um plano dentário horizontal e uma boa curva da cervical. Quando eu mudo esses contatos dentários, eu mudo também a curva da cervical, eu mudo também o plano visual e o plano da ATM, que foi como causa inicial, por exemplo. Então, o corpo tenta buscar sempre esses equilíbrios. Para eles conseguirem entender isso na prática, eu sempre peço para eles fazerem flexão de pescoço e tomarem o contato dentário. E extensão de pescoço e tomarem o contato dentário. Isso consegue fazer o paciente tomar consciência de que mexer o pescoço interfere em como os dentes dele encostam. Se mexer o pescoço interfere no contato do dente, o contato do dente, obviamente, também vai interferir na posição do pescoço. E aí eles começam a entender de uma forma mais prática o que tem de relação do dente, que ele fez um implante, que aparentemente não tem nada a ver com a cervical, com a dor dele da cervical. E começa a trazer o paciente para perto da gente
do ponto de vista dele entender que ele precisa voltar no dentista, senão ele não vai conseguir evoluir. Espero ter ajudado vocês. Eu acredito que outras pessoas já tenham passado por casos parecidos. Comecem a perguntar mais para os pacientes de vocês se eles têm feito alguma manutenção no dente, no aparelho, porque isso interfere no atendimento de vocês.